Nandaota, pode compartilhar. Bom, vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo todo mundo, tá bom. É, vamos lá, conseguindo ver o slide. Esse aqui também, né? Tá passando. Então, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda Ota, para quem não me conhece. O tema do meu trabalho é a musicoterapia na elaboração do luto parental. Fui orientada pela professora Luciane Carvalho e pela psicóloga Cláudia Fischer, que eu vi que está aqui também com a gente. O luto, ele é uma reação natural, diante de uma perda. O luto, quando a gente fala sobre luto parental, é essa reação associada a pais e mães que perderam um filho. E essa perda pode ser na fase gestacional, infância, fase adulta. Os, a gente sabe o quanto é dolorido já perder uma pessoa, mas os relatos que se encontram sobre a perda parental, a perda de um filho, é, há relatos de que ela é muito dolorosa, é extremamente insuportável, porque faz parte de uma condição antinatural. Então, ele vai contra aquilo que a gente espera num ciclo biológico da vida. E a musicoterapia, nesses processos, ele pode ser aplicado na forma de orientação transpessoal e biopsicossocial, no processamento de significados, na expressão de sentimentos e na assistência clínica da saúde mental. Então, o objetivo do meu trabalho, ele foi observar como que a musicoterapia pode elaborar no luto dos pais que perderam seus filhos. Então, eu optei pela revisão integrativa de literatura. A busca foi realizada dia 25 de maio de 2024. Na verdade, teve todo um processo antes, mas aí a busca efetiva mesmo de material foi no dia 25 de maio. Eu utilizei as bases de dados BVS, CAPS, PubMed e Cielo, utilizando a combinação de descritores com operadores booleanos, que foi musicoterapia and pesar or luto or morte and pais or mãe or cuidadores or família, tanto em português quanto em inglês. Os critérios depois eu fiz a filtragem, né? Então usei os critérios de seleção. Os incluídos foram artigos que foram indexados entre 2019 e 2024, em português e inglês, e que utilizavam a intervenção de musicoterapia nos pais em luto. E os critérios de exclusão foram os artigos duplicados, revisão de literatura, teses, dissertações, e aqueles que não abordavam esse tema da musicoterapia na elaboração do luto de pais que perderam seus filhos. Então, eu fiz essa busca, né, aqui em português e inglês, nos buscadores, e cheguei a 161 artigos. Desses 161 artigos, deixa eu só mudar aqui. Desses 61 artigos, eu fiz, né, o sistema de inclusão e exclusão, e 6 artigos é que ficaram desculpa, 9 artigos foram lidos na íntegra, então. Desses 9 artigos, depois da leitura, eu selecionei 6 artigos. Desses 6, 5 foram dessa base de dados, dessa busca, e um eu incluí na busca manual, incluí que não foi de buscador, mas que tinham informações bem importantes. E completo, só tinha um resumo. Enviei o e-mail para o autor, mas ele não me respondeu, então acabou ficando reservado, em aguardo. E então analisei 5 artigos no total. Eu acho que a minha internet está ruim. Vamos lá. Desses 5 artigos, então,
Eu separei, então, fiz a seleção dos dados, né, que eu ia extrair. Então, os autores que são desses artigos são Andrews, 2020, Walden, 2021, Ormiston, de 2022, Van Dokkum e Guérin, de 2023. Quatro artigos foram escritos nos Estados Unidos e um artigo no Reino Unido. Então, a gente já vê aqui que não tem nenhum daqui. E intervenção da musicoterapia que foi relatada nesses artigos. Um artigo relatou a canção de Imbalá, adaptada a partir de uma música escolhida pelos pais, e quatro artigos relataram a gravação de batimento cardíaco sobreposto a uma música significativa do repertório familiar. Os cinco artigos relataram a aplicação da intervenção musicoterapêutica por musicoterapeutas, e as principais conclusões que eu encontrei foi que um artigo falava sobre a criação de legado como formador de uma lembrança significativa e duradoura dos filhos, que o legado principal seria, e menos oneroso, seriam as gravações dos sons cardíacos, que tiveram dois artigos que falaram sobre as gravações e dois artigos também que falaram, deram algumas questões que eu vou discutir depois sobre o relacionamento dos pais enlutados com o musicoterapeuta. Um, relatou essa necessidade de mudança cultural e dois, falaram que precisava ter mais estudos para realmente validar a musicoterapia nos processos de luto, que mesmo lá fora também não é muito aplicado no contexto musicoterapêutico. Então, o que eu encontrei nessas revisões? Que pais enlutados precisam de acolhimento especial e respeitoso, precisam de espaço, de expressão e escutativa e apoio na ressignificação da perda. O que eles não precisam é superar as fases pré-estabelecidas do luto. Essa era uma definição muito usada antigamente, onde a fase do luto era vista de forma linear, né, tipo, bem quadradinha. Atualmente já não se usa mais essa definição, né? Agora as fases do luto são bem dinâmicas. Eles não precisam minimizar seus sentimentos e nem as sensações, e não necessitam silenciar emoções e nem calar-se, né, quando falam, eles gostam muito de fazer a partilha das lembranças, e muitas pessoas falam, não fala mais, não lembra mais disso, né, não, vamos mudar a página, e isso eles não precisam, né, então por isso eles precisam desse espaço de expressão escutativa. E a musicoterapia, onde entra nessa história? Porque esse é um legado, né, o que o pai precisa exatamente os pais precisam de uma forma geral, mas a musicoterapia ela pode, então, ela se mostra muito interessante nesse processo. Ela fornece apoio social e espiritual no enfrentamento dessa perda, fornece o suporte, o apego da união dos pais e luto, faz uma assistência na elaboração do luto, inclusive do luto antecipatório, que normalmente se vê bastante em cuidados paliativos, que por acaso vai ter também uma apresentação sobre. E é, essa parte aqui, assim, o fator de proteção mental, a gente relaciona muito ao transtorno do luto complexo persistente, né, que o DSM-5 caracteriza, que é quando esse processo todo de elaboração do luto, ele acaba afetando o funcionamento, né, a capacidade funcional dos pais depois, né, de retomar a vida, né, de fazer funções mesmo do dia a dia. Então, a musicoterapia ela tem mostrado muito mecanismo benéfico para isso. E entra então a minha questão norteadora, como a musicoterapia então pode colaborar nesse processo de luto.
O que mais apareceu foi a construção de legado, né? Então, a construção de legado, a literatura que eu analisei, ela trouxe que esses legados são potenciais alternativas de acolhimento, porque elas trazem lembranças duradouras do filho, e elas formam ligações tangíveis, né, concretas, uma forma de como às vezes a nossa memória ela falha, há muitos bloqueios por causa do processo, então esse legado ele materializa, né? É, ele fortalece os vínculos familiares, apoia na formação de novos significados também, e tudo isso ele leva a um melhor enfrentamento da família, né, dos membros da família e, inclusive, a comunicação entre eles, né, que muitos relatam que fica bem afetado a comunicação entre os envolvidos, né. Na musicoterapia, a criação desse legado, ele pode ser feito com composição ou recriação de canções personalizadas, gravação de batimento cardíaco com uma música escolhida pela família, que pode ter ou não a expressão de outras expressões artísticas, né? Arte terapia, dança, enfim. E a criação de histórias que pode ser contada ou escrita sobre uma trilha sonora musical. Tudo isso, toda a obra que vem dele pode ser colocado em álbuns sonoros e disponibilizados para a família, ou pode até ser feito um evento, memorial para que esses materiais sejam mostrados, quando a família tiver esse interesse. Esse, essa criação de história, né, o storytelling, storytelling music, acho que era. E a elaboração de eventos memoriais, eles estavam entre os 9 artigos que eu fiz a leitura completa, mas eles não entraram na seleção, né, nos 5 analisados, porque eles não tinham é, a estrutura de um artigo científico, mas eu achei muito interessante a ideia de se poder fazer esse tipo de, introduzir, né, esse tipo de atividade. Então, como realizar uma assistência clínica musicoterapêutica de qualidade? A, a abordagem musicoterapêutica, no caso, que eu falei, que é a construção de legado, ela tem que ser oferecida de uma forma proativa pelos profissionais de saúde. Por quê? Os pais estão naquele processo, eles não vão buscar, não vão ter força, então é muito importante que os profissionais que estão fazendo esse acolhimento, que eles ofereçam, então, dentro das instituições, inclusive. É importante que a abordagem musicoterapêutica seja personalizada, porque os protocolos generalistas, eles não conseguem envolver de uma forma tão eficaz, porque cada caso é um caso, né? É muito individual a dor. Então, é preciso que cada caso seja atendido com a devida atenção. A música, a gente já sabe, né, que é uma ferramenta super poderosa, ele alcança esses lugares sutis da comunicação, que onde é a comunicação verbal mesmo e a abordagem racionalizada ela não vai chegar. Então, como é um processo muito traumático, a música ela tem todos os benefícios que poderia ter para poder acessar a área de ressignificação dos pais. A seleção da música ela pode ser baseada no repertório da família ou baseada na identidade sonora musical individual de cada um dos membros. Mas quando isso não é possível, a gente pode usar essa música, é, que a gente chama de música popular, né? Que normalmente é usada em grupos, onde a gente não consegue individualizar o processo. Aí se usa a música de um grupo cultural, né? Ou a cultura em comum, ou a faixa etária comum, a gente acaba usando
o que o comum do grupo traz, né? É, muito a gente fala sempre de benefício, mas a gente esquece de comentar um pouquinho dos efeitos adversos, né? Dos cuidados que a gente tem que tomar na escolha da música. Então, teve um artigo também que não entrou no trabalho, porque se tratava de luto de adultos, né? A morte de não de filhos. Mas ele falou uma coisa muito legal que eu resolvi colocar na discussão também, que foi um grupo de musicoterapeutas, ou uma dupla de desculpa, uma dupla de músicos que acabaram atendendo num hospital e acarretou em reações e pensamentos negativos. Então, a importância de musicoterapeuta aplicar a musicoterapia, né? Porque ele sabe, ele tem a capacidade de fazer uma curadoria, ele tem, a gente estuda aqui, né, para fazer anamnese, para conseguir, né, fazer toda aquela relação. Então, é muito importante isso. E também falaram sobre relacionamento dos pais enlutados com um musicoterapeuta, onde quando tem essa conexão, acaba acarretando numa boa condução do processo, porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um tema muito denso e ele pode trazer o potencial esgotamento profissional, que é o famoso burnout, né? E a fadiga por compaixão, que, se não me engano, acho que é o trans. Ai, agora eu não vou lembrar, é transtorno, acho que é um tipo de transtorno pós-traumático, só que ele é secundário, ele não é em si o tipo de estresse relacionado ao trauma em si, mas ele que nada mais é que quando um musicoterapeuta fica ali muito envolvido com o processo, ele acaba perdendo essa compaixão, vai desconectando com o paciente. Então, é muito importante a gente sempre tomar cuidado para não ultrapassar esses limites. E relataram também, por último, a necessidade de transformação cultural, é, onde se deve implementar essas boas práticas de acolhimento de uma forma mais rotineira no dia a dia dos atendimentos, né, da assistência, inclusive fazendo modificações nessas políticas internas das instituições, onde se torne como que falar? Uma rotina mesmo, né? Onde seja parte da rotina de atendimento, um musicoterapeuta está atendendo ali também. E aqui, conclusão. Então, eu concluí que a musicoterapia realmente é um recurso terapêutico muito benéfico para o processo, porque ele traz o acolhimento e a assistência clínica desses pais, né, que perderam os filhos. Honrar a memória faz parte do processo de elaboração do luto, porque os pais gostam de falar, querem falar, não querem. Qual que é o pai e a mãe que quer esquecer do filho? Jamais. Então, fazer esses eventos de honrar a memória, né, ter esses formatos de honra é muito importante. Intervenção musicoterapêutica, que pode ser mais bem elaborada, seriam essas atividades de criação de legado personalizado. O legado ele traz, né, mesmo essa ligação palpável, então ele mantém a memória viva, então por isso muito importante também para para eternizar mesmo o filho. Mais estudos são necessários porque foi muito difícil fazer esse compilado, né, de informações e eu percebi que os eles sempre foram baseando um no outro, né? Assim, então é muito legal se a gente conseguir embasar mais esse tema para também virar uma rotina. E minha sugestão para pesquisas futuras é que esse conteúdo seja dividido em temas pontuais, né? Para fazer estudos científicos mais específicos. E assim evidenciando também a importância da musicoterapia no luto parental. Então, A- o meu fechamento de conclusão é: a morte não determina o fim da maternidade nem da paternidade, ou seja, pais não deixam de ser pais depois da perda de um filho.
Sendo assim, manter viva essa lembrança do falecido filho eterniza a sua memória e materializa a sua presença no plano físico. Essas foram as referências que eu utilizei. Foi só, usei mais, né, para fazer, mas aqui para apresentação eu foquei nessas. E dei uma corrida porque eu falei para a professora Rita que eu queria apresentar os materiais, porque eu acho que esse tipo de trabalho precisa entender o sentimento que aconteceu, né? Que é a importância em cima do sentimento. É, então, esse primeiro material, vou até pegar aqui, esse primeiro material, eu retirei do link que estava em um dos trabalhos, que é da autora Van Dockum, então ele estava dentro do meu sistema de pesquisa. Porém, como é que fala? Ele não estava. Tava sem nada. Ela simplesmente jogou o link lá, falou que esse é o Heart Song, né? Então, ele que fala sobre, é um exemplo, mas eu não tinha histórico, não sei qual que era o caso, não sei nada, não tenho informação nenhuma, como foi gravado, se a voz era da mãe, da musicoterapeuta. E ela só falou que ela foi baseada num autor, né? No outro musicoterapeuta. E o áudio também não está numa qualidade boa, então ele dá uma clipadinha na voz aqui, mas eu resolvi colocar porque ele é do trabalho. Fernanda, não está tocando. Eu sei porque não tá, eu esqueci de colocar o. Ai, parei. Eu esqueci de colocar o compartilhamento de som. Aí. Estão me vendo? Tá vendo a apresentação? Tá. Agora dá? Sim. Eu vou colocar de novo. En las batallas de vida, en las tormentas que vendrán, aquí mis fuerzas siempre están. Qué bueno ser tu mamá. Qué bueno ser tu mamá. Então, eu não tenho realmente né, muito o que falar sobre ele, mas é bonito. Ela fala sobre. Eu só peguei um trechinho, né, de todos os exemplos que eu vou dar, mas um dos artigos também falou muito importante isso, que é adaptação cultural também, porque provavelmente, apesar de ser feito nos Estados Unidos, a mãe provavelmente poderia ser de outro país, então tem que sempre ter essa adaptação também da linguagem, da língua, desculpa. Esse não estava no meu trabalho, mas ele é de um dos atendimentos do musicoterapeuta que chama Brian Schreck. Esse musicoterapeuta, ele é co-autor de um dos textos da GET, de 2023. Então, resolvi colocar, porque ele é uma referência nesse tipo de construção de legado, né, com batimentos cardíacos. Tanto é que a Van Dockum, ela se baseou no estudo do Schreck também, para poder fazer. Então, desde 2013, ele tem esse trabalho, ele tem o site dele, e aí eu resolvi extrair de lá, porque lá ele conta um pouquinho a história também. E então eu vou primeiro passar e depois eu conto a história sobre esse som.
Essa música ela foi criada então para o bebê Charlie. Desculpa, Charles Jr. Ele não é o Charlie. Charles Jr., ele sofreu complicações, né, depois no pós-parto e acabou o Shrek, ele gravou os batimentos cardíacos e os sons respiratórios dele antes dele passar pela extubação paliativa, né, extubação compassiva também, como o pessoal também chama, que é tirar os aparelhos, né? Tirou o aparelho e mantém ele até o final, sem os aparelhos. E ele agregou guitarras, vibrafone e piano nessa composição e usou a música e construiu ela toda em dó maior, em referência ao C do Charles. Então, eu acho que tem muita coisa que dá para a gente explorar nisso. E eu coloquei também agora também a canção outra canção dele, porque o áudio ficou bem, né? Agora dá para sentir bastante o coração nesse aqui. Esse aqui foi escrito por Jedediah. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Patau e ele acabou falecendo, né? Indo a óbito dentro da barriga da mãe. Então, por isso que eu achei interessante que você viu que o padrão do batimento é diferente, né? Porque foi usado o ultrassom, o som do ultrassom que a mãe tinha. Ele, então, com um pouquinho mais de 37 semanas, já estava quase para entrar a termo, ele acabou falecendo. E ele nasceu no dia seguinte do falecimento. E o Shrek, ele resolveu usar esse padrão da água, né, do movimento para simbolizar a vida, junto com guitarra, fazendo esse movimento, né, como se fosse o líquido amniótico. Então, achei bem interessante também ter toda essa consideração pela história. Esse aqui, eu tive, assim, foi uma saga, porque eu só falei de batimento cardíaco, mas lá nos slides eu tinha comentado que o outro achado era a composição e recriação, né? Só que eu ficava procurando e só achei, tipo, música de gente famosa que escreveu para o filho, né? Então eu falei, vai ficar repetitivo. E aí eu me lembrei desse vídeo que eu guardei quando eu tava ali pensando, né, que se eu ia fazer musicoterapia, não sei o que, tava procurando músicas, né, músicas que os pais criaram, música tal, e apareceu esse vídeo, eu acabei guardando, que eu falei, achei lindo. Só que eu não tinha nada, mas nada, nada, nada de informação, e fui investigar. Então, ativei meu modo CSI, investiguei, e achei a história desse vídeo. Então, eu vou só falar aqui, eu vou ler, porque eu não decorei esse. É, e aí vocês. E, assim, vamos ver aqui se eu vou ultrapassar o tempo aqui. Eu coloquei também só um trecho. Essa é a Lindsay Lourenço, diagnosticada com leucemia. Passou quase 6 anos lidando com as recidivas da doença, que foram 5. Faleceu em março de 2013, aos 18 anos. Tinha uma conexão muito forte com sua irmã gêmea Sadie. Sua mãe, Darlene, compôs essa música para comemorar 1 ano do transplante de medula em 2011. Ela cantou só uma vez, que foi nessa comemoração. A Darlene estava dedilhando esse violão ao lado da filha quando seu marido, Tony, entrou no quarto. Ela disse que queria que Lindsay ouvisse a composição mais uma vez, então ele a filmou, e deixando assim mesmo, sem qualidade, nem ensaio, nem reprise. E se não me engano, ela faleceu no dia posterior a essa gravação de vídeo.
A música, ela fala sobre força, resiliência e amor e conta a trajetória de vida dela, passando pela infância, a descoberta da doença, as recidivas. Mas eu tirei uma partezinha, então não vai dar para ver o contexto, mas se quiser eu mando depois. E é, essa história é fiel, porque eu realmente pesquisei, achei o obituário dela, achei o pai dela que relatou como foi a doença, e eles têm várias matérias lá nos Estados Unidos também em rede de TV. Achei ele muito importante para a construção do luto antecipatório, né? Ai, o que que eu fiz aqui? Aqui. É, E apesar de não estar no contexto musicoterapêutico, ele tem a composição personalizada da música, né? A própria mãe que reproduziu, então foi muito importante, muito valioso. Então, tem composição, tem gravação de legado, tem até storytelling, e tem o girassol ali pendurado do lado dela também. Vocês viram que minha apresentação inteira foi no girassol. E é isso. Vou passar aqui, então é só um pedacinho. A qualidade está ruinzinha, né? Mas eu resolvi manter essa, porque ele tá com legenda. Então, deixa eu colocar aqui. Cancer is cruel and relentless. It can hide for months or more. Just when you pick up the pieces of life, it comes back worse than before. But my little girl doesn't cry or complain, just shrugs and heaves a great sigh. I've done it before, I can do it again. Mommy, please don't cry. When did my little girl get so strong? When did my baby get so brave? Always smiling, a sweet song they sing each day unafraid. Strong, strong-willed and daring, yet gentle and caring, a beauty that never fades. When did my little girl get so strong? Only God could make her this way. God has blessed her this way. That's for you, baby. Your song. E é isso. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Muito bem, muito bonita a apresentação. Parabéns às duas orientadoras, a Luciane, que está aqui, e a Cláudia, que colaboraram bastante, né, Fernanda, pelo trabalho. Então, todas muito Bastante. parabéns. Queria Obrigada. saber se gostariam de ter perguntas, tirar dúvidas com a Fernanda sobre as práticas, sobre a musicoterapia no luto. Nada? Eu queria comentar uma coisa. Você quer falar, Diego? Pode falar. Não? Não? Queria comentar uma coisa que a gente teve na Colômbia agora em junho, né? E lá na Colômbia, a musicoterapia ela é voltada para a área hospitalar.
o atendimento na clínica, no ambulatório, ele é muito pouco, porque é muito caro. Então, o sistema de saúde não contempla isso para os atendimentos. Então, fica muito restrito ao tempo de hospitalização. E dentro de todos os locais, né, são várias unidades que nós visitamos, né, dos hospitais que a gente fez o convênio do curso. Dentro de um deles, a gente tinha os cuidados paliativos na pediatria, não, no adulto, mas também tinha o acompanhamento para a atividade Diego, me ajuda? De eutanásia. Então, um dos nossos colegas, o Diego, acompanhou esse processo e que foi muito doído, muito difícil, não é fácil, principalmente nós que não estamos acostumados com eutanásia, né? A gente não pensa isso aqui no Brasil, apesar de ter alguns mecanismos que a gente sabe que existe dentro das UTIs, mas a gente não acompanha isso. Mas o Diego pôde ter a experiência de acompanhar esse processo, né? Então, eu acho que mais um profissional que pode agregar dentro de todo esse sofrimento, que é a perda de um ente querido, né? Que pode dar um apoio, que pode dar uma ajuda e que pode dar um acalanto, né? Do pós, porque a gente sabe o quanto que é rico todo o material que a gente tem dessas pessoas que infelizmente deixam de fazer parte da nossa vida aqui, mas fazem em outro plano. Mas como é importante ter essas memórias guardadas e muito ricas, né? O que você apresentou foi muito bonito, porque né, dentro da barriga se conseguiu criar uma melodia, no processo de extubação se conseguiu criar uma melodia, no processo de desligamento, de processo de desvincular, né, se criou uma melodia que vai ficar guardada para o resto da vida, né? Então é muito rico. Com Obrigada certeza. por compartilhar. Fácil não foi. Assim, eu Não é. comecei o trabalho chorando muito, foi bem difícil de começar, assim, cada texto que eu lia, por mais que fosse técnico, era bem emocionante, assim. Mas eu tive muito suporte no sentido informação, né? Então, a Claudinha me ajudou um monte, né? Ela me mandou, obrigada, Cláudia, o livro. Eu ainda estou lendo o livro sobre a Ana, né? Filhinha da Cláudia, da minha orientadora. É, e ela tem também uma ONG, né, Pais em Luto, então eu fui acompanhando a página. A ONG, a Madalena também me mandou uma cartilha para eu dar uma lida, que por isso que eu coloquei o girassol, né, que é a simbologia do girassol. E é, a Luna, eu esqueci, eu não lembro qual que é o nome da ONG, mas esse Luna também me ajudou bastante, né? Eu assisti bastante as lives, tudo, para poder entender melhor o contexto. E, professora, você falou sobre eutanásia, né? Eu, como veterinária, fiz muita eutanásia. E esse sentimento, eu não conseguia acolher os proprietários, né, os tutores. Então era muito difícil conseguir lidar. E agora com a musicoterapia eu não pretendo voltar com a clínica, mas eu pretendo fazer também esse processo de acolhimento também nesses casos, né? E é isso. Obrigada. Cláudia, Luciana, querem falar alguma coisa? Não, acho que já foi falado tudo, né? Tá todo mundo chorando, já, já deu. Porque é um tema que emociona, né? E eu acho que é importante, a gente falou e fala e vai continuar falando, né? Que a música, a musicoterapia tem que ser feita por um musicoterapeuta, mas a Fernanda chamou atenção também para o cuidado com o musicoterapeuta nessas situações, né? Que é um tema muito pesado, né? Então ele também tem que ser acolhido, ele também tem que estar fortalecido nisso. Então, isso também é bom ficar atento, né? Obrigada. Parabéns, Fê. Eu só Cláudia, queria parabenizar, também acho que já foi falado tudo. Apresentação linda, trabalho lindo, importante. Acho que tem que ficar de referência aí, né? Porque achou muito pouca coisa, né?
e produziu algo super legal, então acho que vale divulgar, né, na área. Ai, desculpa, acho que caiu a força aqui. Não sei se o Wi-Fi vai cair. Mas é isso, parabéns. E como a Luciana falou, quem cuida do cuidador, né? E a música, eu acho que tem esse poder de acolher também o cuidador, né? Verdade. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Luciana. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Imagina. Rita, posso dar uma participação aqui? Pode, claro. Não, eu estava ouvindo, né? Eu que trabalho com as gestantes, assim, e já vi bastante não, alguns trabalhos, né, sendo desenvolvido com as psicólogas, das psicólogas com as gestantes que perdem o seu bebê, né? E eu fiquei pensando como que esse trabalho nosso pode agregar, né, a musicoterapia, porque na questão da composição, como ela trouxe, porque muitas mães, algumas já sabem, né, que é uma gestação que vai acontecer alguma coisa, que vai ter uma perda, mas outras não, assim, a família é pega de surpresa, e já vi muitos casos que elas não querem ver o bebê, né? E depois se arrependem. Então, assim, é importante a gente ter um profissional ali capacitado para até dar essa orientação, né? Olha, né, vamos junto ali. Então, eu já acompanhei algumas palestras sobre isso, eu nunca fiz pessoalmente esse trabalho, né, dessa perda gestacional, mas eu acho que é bem importante e é uma coisa que está, assim, surgindo mesmo ainda novo, até dentro da psicologia obstétrica, mas eu acho que a musicoterapia, né, eu sempre falo, a gente pega a carona aí com elas e acho que a gente tem muito a agregar até o próprio trabalho delas com essa questão da composição, que é uma coisa que eu gosto muito, né, e acho que pode agregar aí nas memórias mesmo, como vocês falaram, né, então acho que é um trabalho muito bonito que fica aí uma dica aí, né, para quem quer uma coisa nova, né, para se trabalhar. Eu acho que eu também passei por uma perda gestacional, assim, apesar de estar no começo, mas acho que é isso, né, tem toda uma questão de ainda tem muito preconceito, ainda muitos lugares muito ainda assim, né, tudo bem, às vezes põe a mãe com outras mães que acabaram de ter bebê, né, É. então ainda tem muitas barreiras, e acho que a gente pode entrar nessa área aí, até humanizando mesmo essa perda gestacional também, né? Acho Falta que é bem... de sensibilidade ainda, né, Michele? É muita falta de sensibilidade. É. Agora sim, Michele, a gente tem. Nós fomos para Bogotá com 18 alunos. Dentro dos 18, muitos estão aqui na nossa turma.